Vou ver se tem pergunta da internet. Oi? Tem pergunta da internet. Está desligado, eu acho. Tem. A respeito dos manuscritos, não ficou explicado como foi o manuscrito árabe, onde que ele estava, onde que o senhor se baseou. Porque tinha, desculpa, que tinha ali uma máquina mostrando Tem o tempo pergunta da inexorável, né? E eu olhava e falei, não vou falar do manuscrito, que talvez seja a parte mais técnica e que menos interesse, né? Assim, o manuscrito do Galã era esse, era um manuscrito incompleto. Deixa eu anotar. Tem Na o verdade, nome o que se da pessoa evidenciou, aí? era um manuscrito do século XIII, XIV. Quais são? O que se evidenciou depois, o que as pesquisas mostraram, está me ouvindo? Tá bom. O que as pesquisas mostraram depois é que a obra, em árabe, ela conheceu pelo menos 3 ramos, né? O texto primitivo seria uma adaptação da obra persa do século IX, século X, que seria chamado de ramo iraquiano, e do qual não chegaram até nós senão algumas linhas de um pedaço de papiro que foi encontrado com uma pesquisadora nos Estados Unidos, né? Enfim. E dos que chegaram até nós são o ramo sírio e o ramo egípcio. O que acontece? O ramo sírio foi um ramo no qual a obra quer dizer, ela tinha o título de Mil e Uma Noites, mas o conteúdo dela não chegou a corresponder ao título. Ou seja, por algum motivo que a gente não sabe, né? Os manuscritos do ramo sírio, a obra no ramo sírio, ela teve apenas essas 282 noites, né? Há várias hipóteses, e ela se interrompe abruptamente, né? Então, há várias hipóteses a respeito de por quê, né? Incompleto não poderia estar. Por quê? Porque você tem evidência filológica de que não era incompleto, assim, de estar faltando pedaço. A evidência filológica te diz que, de fato, ele não foi completado, né? A hipótese que mais me agrada, porque é banalíssima, é assim, o cara que estava compilando morreu. Quer dizer, qual o problema disso? Por que não morrer enquanto está fazendo algo? Né? A gente não aceita isso, né? Mas acontece. O livro é grande, é uma compilação enorme, o cara morreu. Ou talvez parou, porque não quis mais. Perdeu a vontade. Não teve mais material. São várias possibilidades. Agora, um fato é cristalino. De fato, parou ali, né? E você tem o ramo egípcio, no qual se tentou completar o livro. E é no ramo egípcio que a obra chegou a Mil e Uma Noites mesmo. Ou seja, é no ramo egípcio que o título correspondeu ao conteúdo. E que, quer dizer, isso foi mediante a introdução de histórias, quer dizer, não foi uniforme, houve um escriba, escribas que introduziram algumas histórias, outros escribas introduziram outras, mas somente na segunda metade do século XVIII é que o escriba egípcio, um escriba-chefe, junto com seus auxiliares, ele conseguiu dar uma forma final para a obra, e ela passou a ter, então, Mil e Uma Noites, com esse final que eu contei para vocês, dela mostrando para ele 3 filhos. Né? Mas, então, o final, quer dizer, o remate do livro, ou seja, a correspondência entre título e conteúdo, ela é tardia. Antes disso, antes do 18, você não tem nenhum único manuscrito que tenha, de fato, Mil e Uma Noites inteiras. Né? Então, foram tentativas intermitentes a partir do século XV para completar o livro. E, curiosamente, a tradução do Galã acelerou o processo, porque aí viajantes europeus iam para o Oriente Médio, para o Egito, atrás do resto do livro. Então, eles iam, por exemplo, a um livreiro, que na verdade é manuscrito, né? E perguntavam. Esse sujeito não deixava de fazer negócio. Falava, claro, volta daqui a uma semana, né? E contratava, né? Enfim, é por isso que você tem uma anarquia muito grande, de fato. Parece, né? Parece tão fortuito, mas é isso. Eu tenho cópias de manuscritos lá que são assim, caóticas. Por quê? Porque ficou evidente que ajuntaram tudo, ajuntaram materiais dispersos diferentes, copiaram de qualquer jeito, rapidinho, para vender para o primeiro trouxa que apareceu. Né? Mas é isso. Hã? Exato. E ficou aquela coisa assim, fortuita, né? Exato. Boa noite, eu me chamo Euclides. Eu queria fazer apenas 3 colocações. Ainda sobre a questão dos manuscritos, durante quanto tempo esse livro foi escrito? Pegando o manuscrito, o original, esse manuscrito persa, esse manuscrito iraquiano, sírio e egípcio. O senhor disse século IX, seria o manuscrito mais antigo, mas ao longo de quantos séculos se completou
o Tá, livro. perfeito. Essa é uma primeira questão. Ah. A segunda questão é sobre as representações do livro na cultura ocidental. E aí o senhor citou o Borges, e há um conto do Borges muito famoso e muito interessante chamado O Livro de Areia. Eu gostaria de saber se o Livro de Areia ele seria algum tipo de simulacro, ou ele vem do livro das Mil e Uma Noites. O Borges conheceu o Oriente Médio, ele foi ao Egito, etc. E tal. E o filme do Pasolini, a adaptação que o Pasolini fez, no qual ele seleciona algumas histórias, e eu queria saber o que o senhor acha desse filme, e se o livro do Borges, o conto do Borges, tem algo a ver com o livro das Mil e Uma Noites. E a terceira coisa é apenas uma anedota que certa vez eu ouvi eu achei engraçada, que diz o seguinte, que na milésima-segunda noite, Sherazade degolou o rei. Isso, houve uma moda, né, assim, pegando, por exemplo, se escreveu sobre o dia seguinte, o day after, né, de Ulisses, né, da Sherazade. Tem um escritor egípcio, Najib Mahfouz, que tem as Noites das Mil e Uma Noites, que começam depois, na milésima-segunda noite mesmo, né. Então você tem essas continuações, elas são mais ou menos naturais, se você pensa, né, que a nossa literatura contemporânea ela é pastiche também, né. Agora, a primeira, veja, o manuscrito iraquiano, digamos assim, o que você tem são essas linhas, só. Livro que contém história de 1000 noites. Não há força ou poderio, senão em Deus exalçado e poderoso. Aí na segunda folha, em nome de Deus misericordioso e misericordiador, noite. E quando foi a noite seguinte, disse Dinazade, ó minha delícia, se não estiveres dormindo, conta-me a história que me prometeste, ou uma parábola sobre o mérito e a falta, o poder e a ignorância, a prodigalidade e a avareza, a valentia e a covardia, que sejam no homem inatas ou adquiridas, ou que tenham que ver com méritos ou decoros sírios ou aí beduínos, mas não dá para ler direito. Então, Sherazade contou-lhe o maíz, tudo isso é pressuposição porque está devorado. História que continha graça e beleza sobre, e aí não dá para ler, só dá para ler memória, depois se torna mais merecedor quem não, depois na outra linha, a não ser mais astucioso que eles. Então, essa ruína que você tem, a data está ali, é de do ano de 879, né? É o que você tem do que seria o ramo iraquiano. Né? Que consistiria em quê? Na tradução, ou na adaptação, possivelmente, do persa. Só que o texto persa nós não temos. A única informação que se tem sobre esse texto persa é aquilo que os autores árabes trouxeram. Ibn Nadim e El-Mas'ud, só, que eles falam rapidamente dele. Agora, quantas linhas em persa chegaram até nós? Nenhuma, nada, rigorosamente nada. Então você tem, quer dizer, esse é o mais antigo fragmento das Mil e Uma Noites, né? Que, como diria um filósofo alemão, né, sofreu a crítica implacável das traças, porque elas roeram em pedaços assim, em linhas assim fundamentais. Então elas dão notícia da existência da obra, mas você não consegue avançar muito mais. Você tem aqui, por exemplo, e quando foi a noite seguinte, diz, ó minha delícia. Né, esse tratamento de ó minha delícia é um tratamento que em nenhum instante nas obras que Dinazade dá, ela sempre já chama de minha irmãzinha. Minha delícia, embora sugira alguma obscenidade, não é um tratamento hierárquico de inferior. E no resumo que se dá do Hazar Afsan, né, do Mil Fábulas Persa, no resumo que tem em árabe, né, se diz que Dinazade, que a irmã da Shirazade, era uma aia, uma camareira do rei louco. Porque o que o Nadim fala assim, existe um livro persa chamado Hazar Afsan, né, que é o seguinte, é a história de um rei, vejam só, é a história de um rei que tinha problema com mulheres, ponto final. Que problema ele não diz. Né? É importante dizer, por exemplo, se eu vou resumir, eu tenho que dizer que ele matava mulheres porque ele tinha sido traído por elas. Agora eu não vou dizer eufemisticamente, ele matava mulheres porque ele tinha problema com elas, porque aí fica estranho, né? Então, quer dizer, esse problema fica no ar. Que tipo de problema que fazia esse moço, né, esse rei, matar as mulheres? Primeiro. Segundo, aí, então, ele se casa com uma filha de reis, que é a Sherazade, que também não corresponde às Mil e Uma Noites como a gente conhece, porque nas Mil e Uma Noites a Sherazade é filha do vizir e não do rei. Tem uma diferença grande, porque no limite ela é filha do empregado do rei e não de um igual do rei. E terceiro, ela contava com a ajuda de uma camareira, da camareira do rei, chamada Dinazade. E na história a gente sabe que Dinazade é a irmãzinha dela.